Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que os partidos do establishment da República Checa estão neste momento com as estruturas a tremer porque o Partido Soberanista tem ganho eleições regionais umas atrás das outras e coloca neste momento em causa a legitimidade democrática dos participantes daquela que é a coligação governativa a nível nacional. Vamos ver, meus caros, o que é que se passa por lá para estarem também a par desta questão a nível nacional na República Checa. Ora, temos governo checo desmorona após fracasso eleitoral regional. A coligação de 5 partidos de Praga pode não sobreviver até às eleições parlamentares do ano que vem, depois da sua derrota chocante para o ano soberanista de Andrés Babis. A coligação do governo checo do primeiro-ministro Petr Fiala pode estar a desintegrar-se nos próximos meses depois de um duro golpe do Partido Populista da oposição durante as eleições parlamentares regionais do último fim de semana. As eleições viram os soberanistas liderados pelo ex-primeiro-ministro a ganharem a maioria dos assentos em 10 das 13 regiões do país, os membros da coligação de centro-direita vitoriosos em apenas 2, portanto ainda houve uma que não conseguiram ganhar na mesma. O Partido Soberanista obteve a sua vitória esmagadora com 35,4% dos votos, traduzindo-se em 292 lugares do total nacional de 675, enquanto o Partido Democrático Cívico de Fiala, o líder do grupo da coligação de 5 partidos, ficou em segundo lugar com apenas 106, portanto muito menos da metade. Os partidos do establishment foram decepcionados tanto na esquerda quanto na direita, mas tanto o Partido de Direita Radical da Liberdade e Democracia Direta quanto o comunista Stássilo tiveram um desempenho muito melhor do que o esperado, terminando empatados em quinto lugar com 32 lugares cada um, portanto também há um crescimento da esquerda mais à esquerda, digamos assim. Mas o maior perdedor foi o Partido Pirata Checo, isto não deve ser uma tradução correta, deve haver aqui algum erro, não sei. Um dos principais parceiros da coligação de Spoluk foi praticamente eliminado pelos eleitores, perdendo 96 dos 99 lugares que tinham nos 13 concelhos regionais do país. Portanto, foram reduzidos a praticamente nada. O líder Ivan Bartos prontamente ofereceu a sua renúncia como presidente do partido em vista do péssimo desempenho, mas aparentemente isso não foi suficiente para o primeiro-ministro Fiala, que demitiu Bartos do cargo de Ministro do Desenvolvimento Regional e Digitalização, citando como motivo a sua falha em cumprir a promessa de digitalizar as licenças de construção. Portanto, temos aqui alguns problemas que já começam a ser estruturais na coligação. A demissão de Bartos não é definitiva, pois também precisaria da aprovação presidencial do chefe de Estado checo, Petr Pavel, que disse que se vai reunir com todas as partes relevantes na segunda-feira. O que é importante para mim e para os cidadãos é que qualquer mudança, se ocorrer, não afeta a estabilidade do governo. Lá está. E depois há aqui este problema, que eu acho que é o problema principal destas democracias ocidentais, que, quer dizer, eu não tenho objetivamente nada contra a estabilidade. A estabilidade é uma coisa desejável. A estabilidade é desejável do ponto de vista de investimento. Os investidores estrangeiros e mesmo nacionais vão investir naquela que considerarem ser a situação política e económica mais estável e, portanto, eu não tenho nada contra a estabilidade propriamente dita. Eu tenho é contra uma espécie de opressão tendo em vista a estabilidade, não representando aquelas que são as vontades do povo. Ou seja, se a estabilidade for imposta ignorando a vontade de mudança do povo, por que raio é que nós queremos a estabilidade? Para quê? Digam-me verdadeiramente. Para que é que queremos a estabilidade se há um povo que quer quebrar, que quer arrumar com o sistema político atual? Seja onde for. E, portanto, pode haver um clima de instabilidade desejável que favoreça uma mudança que depois possa ser colocada como desejável e como estável, obviamente, mas tem que haver possibilidade de fases de mudança. Essa mudança não tem que ser através de revoluções, não é isso que eu acredito. Mas quer dizer, se há vontade de reformular o sistema, eventualmente até de reformular a própria Constituição, e o povo dá um sinal claro de que quer essa mudança e essa reforma, porque é que, tendo em vista a estabilidade, nós impedimos a vontade do povo? Isso é antidemocrático. Eu acho que não há grande dificuldade e, portanto, aqui temos que ter em conta que, efetivamente, a estabilidade é desejável, a estabilidade deve ser algo que deve ser procurado pelo poder político mais do que os interesses políticos ou interesses pessoais de líderes partidários, sem dúvida nenhuma. Sou favorável a qualquer pessoa com o mínimo de bom senso que quer estabilidade. No entanto, se essa estabilidade for um impedimento daquela que é a nova vontade do povo para reformular o sistema e, quiçá, até reformular a Constituição, essa estabilidade tem que se pôr de lado em stand-by
para que haja alguma instabilidade, para que haja a possibilidade dessa reforma e depois, com a reforma que o povo assim desejar, haver estabilidade. Eu não vejo qual é que é a dúvida e, portanto, que não se abdique da democracia em prol da estabilidade, porque isso para já não funciona e isso pode incentivar a maiores climas de polarização e, eventualmente, até guerras civis ou coisas mais complicadas e, portanto, que se permita democraticamente a mudança, que se ouça à vontade do povo, porque se não se ouvir, o povo vai se fazer ouvir de outra forma. E eu pessoalmente preferia que as coisas se resolvessem de uma via mais diplomática. Eu não quero que haja uma guerra civil, nem na República Checa, nem em país nenhum. Eu preferia que as coisas se resolvessem de forma diplomática e se o povo está a dar sinais de que quer uma mudança, eu acho que o mínimo que o poder político pode fazer é permitir essa mudança. Porque é uma vontade do povo. E se democracia significa o poder do povo, meus caros, temos que corresponder, parece-me. Mas bom, da minha parte era isto. Isto é uma situação que está frágil. Vamos ter eleições brevemente. Vamos ter as eleições mais decisivas da última década, seguramente, dia 5 de novembro, que serão as eleições que vão colocar frente a frente Kamala Harris e Donald Trump. Vamos ver o que é que sairá daí. Segundo as sondagens, também já posso dar algumas leituras que o professor Vasco Rato fez numa entrevista que eu lhe fiz e que vai sair durante a próxima semana, em que Donald Trump geralmente é subvalorizado nas eleições e nas sondagens, ou seja, Donald Trump pode ter nas sondagens 2 a 3% a menos e ainda assim ganhar as eleições facilmente, porque Donald Trump geralmente, historicamente, na última década, foi subvalorizado nas sondagens. O que é que isto significa? A realidade não corresponde propriamente à sondagem. Mas também gostava de deixar esta atenção, até porque neste momento também estou a estudar o assunto a nível académico. As sondagens não são obrigatoriamente. Algumas serão, obviamente, claro está, mas as sondagens não são todas obrigatoriamente uma coisa vendida ou uma coisa comprada por forças políticas, apesar de também o poderem ser. Mas as sondagens são basicamente um método de análise que depois é generalizado, ou seja, não há nenhuma sondagem que possa ser 100% fidedigna, porque em Portugal teríamos de entrevistar todos os milhões de votantes que temos em Portugal disponíveis, mesmo a abstenção. E, portanto, nós poderemos até ter, mesmo, e para terem a noção disto, mesmo que até se entrevistem todas as pessoas que podem votar, sensivelmente, olhando para aquilo que é o histórico, por exemplo, da última eleição, em que tivemos uma abstenção de 30 e muitos por cento, 40, se não me falha a memória, e portanto, mesmo que se entrevistem todas as pessoas que estão disponíveis para votar, uma grande parte dessas pessoas não se vai deslocar às urnas. E portanto, mesmo que entrevistem toda a gente, ninguém pode garantir que esse resultado seja certo, porque vai haver abstenção. E portanto, isto é importante ter em conta. Se as pessoas forem dadas a escolher algumas opções de vários partidos e, por exemplo, não se der a escolher a abstenção, muitas pessoas vão escolher o partido com que mais simpatizam, mas no qual não querem votar. Portanto, se vocês entrevistarem o país todo, podem correr o risco, ainda assim, e vão seguramente falhar, podem correr o risco ainda assim de dar resultados errados. Portanto, apesar de não se dever levar as sondagens demasiado a sério, não se dever levar as sondagens como ponto de referência total, devemos seguramente, e isso sim, ter a noção de que as sondagens podem delinear aquele que é o sentimento da população, mas nunca podem ser levadas de forma literal. Gostava de deixar esta nota porque às vezes vejo algumas pessoas que dizem mas as sondagens são todas compradas e tudo mais. Sim, há sondagens que efetivamente têm pressão política e são feitas com determinados critérios que favorecem quem as compra. No entanto, não são todas assim e dificilmente vocês terão uma sondagem 100% certa, porque isso é praticamente impossível do ponto de vista prático. Bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.